Então, pessoal, vamos finalmente trabalhar o capítulo 4. Para quem estava com saudades do curso, nós vamos falar nessa aula sobre o básico de vetores, como inicializar, como colocar dado dentro e como ler os dados dos vetores. Ok? Vamos lá. Queridões e queridonas, bem-vindo ao capítulo 4 do nosso curso. Infelizmente não podemos fazer ele pessoalmente, então vai ser através de videoaula mesmo, certo? Eu vou utilizar uma ferramenta que eu já estou usando com a turma nova, que são o simulador do Arduino. Então, vocês vão precisar usar o simulador do Arduino, vão precisar usar a IDE de desenvolvimento, e algumas outras ferramentinhas que eu vou passando ao longo da videoaula. Eu sugiro a vocês que assistam às aulas que eu publiquei lá na turma de 2020, principalmente as aulas 1, 2, 3 e 4. Essas 4 aulas falam sobre instalação do software, falam sobre como fazer o download e falam também a melhor forma de utilizar essas ferramentas. Perfeito? Quem tiver o Arduino e quiser fazer no Arduino, beleza. Quem quiser fazer no simulador, Se pedir para mim qual é a minha sugestão, eu vou falar assim para você, faça no simulador. Porque daí você alinha com todo mundo que está estudando os fundamentos de programação. E aí vai ficar mais fácil também de corrigir os exercícios, principalmente porque muitos de vocês devem ser os moderadores. Aliás, vão lá na categoria moderadores dentro da área dos alunos 2020. Lá já tem um vídeo postado para vocês utilizarem. Eu vou acabar deixando esse vídeo aqui num link para vocês acessarem ele diretamente, perfeito? Então vamos lá. Para nós falarmos de vetores, a primeira coisa acho que eu teria que definir eles para vocês, né? Então vetor é um conjunto de caracteres do mesmo tipo, que é guardado dentro de uma variável. Então o vetor basicamente é uma variável. Então, é um conjunto com vários elementos do mesmo tipo dentro dele. Perfeito? Eu acho que vai ficar mais claro se a gente fizer isso lá dentro do Arduino mesmo. Então, aqui, ó, eu já tenho aqui um sketch de programação limpinho, certo? Vou dar um salvar como aqui e vou salvar isso no exercício 4.1, chamado de básico de vetores. Olha lá. E eu vou pegar o modelinho lá do nosso fórum. E olha lá, a área dos alunos da turma de 2019, que são também conhecidos como vocês. Nós temos aqui os exercícios. E eis que apareceu o 4º capítulo. E nós temos aqui já o exercício 1, aqui o 4.1 já montadinho. Vamos fazer um... Olha lá. Vamos ver? Então, tá lá. Então ele diz lá, básico de vetores. Então, atividade, conhecimentos iniciais sobre vetores. Depois ele fala aqui, ó, realizar a declaração e inicialização dos vetores para teste dos recursos de programação. Montar o display, porta serial para entrada e saída de dados. Comandos não tem nenhum aqui. Eu vou colocar... Não vou colocar nenhum comando. Aqui, ó. Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre vetores, né? Então o vetor é uma variável. Então nós temos que inicializar ele com uma variável normal. Então, vamos fazer aqui uma variável. Você sabe que eu tenho que dizer o tipo dela. Então, eu posso criar uma variável do tipo byte. Se eu for guardar números de 0 até 255. Só um detalhe. Quando eu definir o tipo da variável aqui do vetor, todos os elementos dentro dele, cada posição, cada dado que é guardado dentro é chamado de elemento, tá? Então, cada elemento dentro do vetor tem que ser do mesmo tipo.
Eu não posso declarar um vetor do tipo byte e querer guardar um número acima de 255. Vai dar ruim, não vai funcionar, certo? Vai faltar espaço de memória, ele vai distorcer todas as informações. Então, na verdade, você precisa fazer o seguinte, se você quiser gravar, por exemplo, as notas do curso lá de determinado aluno, então você vai fazer um vetor com as notas e vai ter que ser um vetor do tipo float. Lá dentro você vai colocar todos os dados do tipo float, certo? Se tiver que guardar dados do tipo int e do tipo float, vai ter que acabar declarando dois vetores. Não vai dar certo fazer tudo no mesmo vetor. Ou declara ele como float e coloca os dados int lá dentro. Também daria certo para fazer, né? Mas enfim. Então vamos imaginar aqui que eu vou criar um vetor. Eu vou declarar ele aqui. Então vou fazer um vetor do tipo int aqui para guardar uns números diferentes. Vou chamar ele de vetor 1. Aqui você vai dar o nome que quiser, se quiser dar notas, sei lá, depende dos dados que você vai querer gravar. E aqui vem o primeiro detalhe, você vai colocar entre colchetes aqui o tamanho desse vetor. Então a declaração basicamente é o tipo do vetor, um nome para ele e o tamanho. Vamos dizer aqui que eu vou começar um vetor com o tamanho 10. Eu posso simplesmente colocar ponto e vírgula aqui, e o meu vetor está declarado. O compilador, quando ele rodar esse programa aqui, que ele chegar nessa parte do vetor, ele vai encher esse vetor de zeros. Então ele vai completar o vetor inteirinho com zeros. Ele vai ocupar as 10 posições de memória. Ele vai alocar lá 10 espaços de memória. Como é do tipo int, vão ser 2 bytes, então ele vai acabar ocupando 20 bytes da memória. Em cada arranjo de 2 bytes ele vai reservar e vai colocar um número 0 lá dentro. Perfeito? Existe também uma forma de eu inicializar esse vetor. Se eu fizer igual, e aí aqui vem entre chaves. Eu posso colocar todos os elementos aqui dentro separados de vírgula. Então eu posso colocar lá, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito? Tem 10 elementos lá. Perfeito? Ponto e vírgula para fechar o comando. Agora, aqui essa declaração de variável faz com que o vetor tenha 10 posições. E aí tem um outro detalhe aqui. O vetor inicia na posição 0. Então, a primeira posição do vetor é a posição 0, vai do 0 até o 9, as 9 posições. E dentro da posição 0 vai ter o elemento 0, na posição 1 vai ter o elemento 1, na posição 2 o 2, 3 e assim sucessivamente. Ok? Então, eu posso também colocar outro valor aqui, Eu posso colocar 10, sei lá, 11, 12, 31, 40, 500, 6.000, não é isso? É um vetor do tipo int, eu posso carregar ele com diversos valores. 77 aqui, 81 e 9 mesmo. Vou deixar aqui, não. 99 eu vou deixar na última posição. Olha só, eu gerei uns números aleatórios. Ok? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse vetor aqui, ele está lá inicializado com 10 posições e 10 elementos carregados dentro dele. Aí, um outro detalhe aqui, eu posso inicializar também esse vetor aqui, como por exemplo um float. Aí aqui eu vou chamar de vetor, ou melhor aqui, o primeiro vetor eu inicializei ele sem nada, Então eu vou colocar aqui um byte, daí eu vou chamar de vetor 1, colocar ele com 5 elementos, e não vou carregar nada dentro dele, ok? Aí eu vou chamar um vetor int aqui, esse vetor int vai ser o vetor 2, do tipo int, com 10 elementos eu vou carregar esses elementos. Vou colocar aqui um vetor 3, também com 10 elementos, eu vou inicializar ele com poucas variáveis, vou colocar aqui o número 0, 1, 2, 3 e vou fechar aqui. Olha que interessante. Esse primeiro vetor, ele reservou 5 espaços da memória e não colocou nada dentro, ou seja, ele carregou com 0 todos os elementos.
Esse segundo vetor, ele inicializou com 10 posições, e dentro dele foram guardados 10 elementos. E esse terceiro vetor, eu inicializei ele também com 10 posições, e eu só coloquei 4 elementos dentro dele. Então aqui o compilador ele vai preencher com zeros todas as demais posições que ficaram livres. Entenderam aqui? Ó? Então o vetor está declarado. Aí, como é que eu faço agora para acessar os dados desse vetor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no simulador o display também, né, certo? Ali pede o display. Então, o display, vocês lembram como é que é? É LC, tem que colocar aqui em cima nas definições, né? Nós vamos colocar aqui o include. Include para carregar a biblioteca. liquidcrystal.h. Certo, manos? Tá lá. Nós temos que fazer lá o liquid crystal.lcd. E aqui eu vou dizer os pinos que eu vou usar. Então, eu vou usar de trás para frente lá os pinos 11, 10, 9, 8, 7 e 6. Esse daqui é uma variável, né? Lá nas variáveis, eu vou inicializar, vou colocar o liquid crystal aqui. Lá. E no setup, lcd.begin e colunas e o número de linhas. Fechou? Então aqui eu estou com o display também configurado aqui, para a gente poder fazer entrada e saída. Como eu estou fazendo a configuração do dispositivo de entrada e saída, também eu vou precisar aqui do serial.begin 9600. Fechou? De vírgula. Olha lá. Agora esse código aqui, ó, eu vou dar um salvar aqui. Legal, olha lá. Exercício 4.1 básico de vetores. Eu venho aqui, vou carregar esse exercício. Então, lá no Arduino, exercício 4.1 básico de vetores. Tá aqui o programa que eu fiz. E a gente vem aqui em Import Circuit e carrega o nosso circuitinho aqui. Ok? Então, tá lá. O que nós vamos fazer agora é a ligação aqui dos fios, né? Para ligar o display aqui, ó. É muito parecido com o que a gente faz lá no Arduino, né? Ó, aqui eu estou usando os pinos 11. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, vou fazer um programinha aqui que vai mostrar os dados que estão dentro do vetor. Então, basicamente, para eu acessar um dado aqui do vetor, eu posso dar aqui um lcd.clear para apagar o display. Eu vou dar um lcd.print, ou melhor, para ficar um pouco mais didático, eu vou colocar aqui uma variável, que eu vou chamar essa variável uma de byte, que eu vou chamar de variável de valor 1, uma int de valor 2 e uma float de valor 3. Ok? Vou chamar 3 variáveis aqui, porque eu vou guardar os valores do vetor ali dentro e vice-versa, vamos brincar com isso daqui. Ó. Então, aí aqui, ó, para eu passar um número de um vetor para dentro de uma variável,
é simplesmente você colocar que a variável é igual ao vetor e a posição do vetor que você quer passar. Então, por exemplo, ali eu vou dizer que o valor 1 é igual. Aí eu vou pegar aqui o vetor 1, certo? Vetor 1, e vou dizer uma posição. Qual posição vocês querem passar ali? Ó? O vetor 1, ele tem 5 posições e não foi carregado com nada, então deve ter 0 em todas elas. Vamos passar a posição 0 mesmo do vetor 1, certo? Deve dar 0. Ponto e vírgula. Nós temos aqui o valor 2. O valor 2 eu vou passar ali ó, do vetor 2, vou chamar aqui de vetor 2. E vamos pegar a posição 5 do vetor 2. O que tem lá na posição 5 do vetor 2? O vetor 2 só tem 10 elementos, o 0, 1, 2, 3, 4, 5. A princípio deve vir o número 500, certo? Eu vou pegar na posição 5. E o valor 3 é igual ao vetor 3 na posição 2. 0, 1, 2. Vai vir 2 mesmo. Ok? Entenderam aqui, ó? Então eu peguei o vetor aqui, ó, só para a gente fazer um parênteses aqui para a gente fazer um entendimento aqui do que é isso daqui, né? Eu vou copiar isso daqui, ó. Vamos ver no Excel aqui que vai ser mais fácil de a gente... Então a gente escreveu isso lá no Arduino, certo? Então vocês pensem comigo aqui, ó. Na primeira coisa que nós fizemos aqui, ó, nós pegamos um vetor lá, beleza? Nós demos o nome dele lá de vetor 1. Então vai lá. Nós carregamos lá vetor 1. Esse vetor ele foi colocado com 5 elementos, não é isso? É esse o comando que a gente deu. Então o que ele fez? Ele foi lá na memória do Arduino e reservou 5 posições. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. E colocou, como nós não inicializamos com nenhum valor, ele colocou o valor 0 numa posição, 0, 0, 0 e 0. Certo? Olha lá. Carregou esse vetor. Sendo que aqui é a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e a posição 4. Depois nós temos ali o vetor 2. Vetor 2. Ele está com 10 posições. Então o que o compilador fez? Ele reservou 10 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó. Reservou 10 posições da memória e colocou lá os números. 10. Opa. Como que é? 11, 12, 31, 40, 500, 6.000. Depois colocou o número 77, 81 e 99. Ele carregou com esses valores aqui na memória. Então aqui nós temos a posição 0, 1, 2, 3 até a posição 9. Certo? Então aqui é a posição 0 e aqui é a posição tamanho menos 1, ou índice, né? Então aqui o índice dele é 10, tem 10 posições, daqui é o índice menos 1. Concorda? Porque é a posição 9. A gente pode depois endereçá-la como índice menos 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posição 9. 10 posições, começando pelo 0. Ok? Fechou? Quando eu dou esse comando aqui ó, no Arduino, eu coloco aqui, ó, valor 2 é igual ao vetor 2 à posição 5, a variável valor 2 é uma variável do mesmo tipo, ó, que é uma int, e aqui esse vetor é um vetor do tipo int, ok? Então o que acontece? Nesse valor 2, essa variável vai receber o elemento do vetor 2 na posição 5. Então vamos ver aqui, ó, o elemento do vetor 2 na posição 5 é 0, 1, 2, 3, 4, 5, é o número 500, ó, certo? Então nós esperamos que dentro da variável valor 2 venha ser carregado o número 500, que era o conteúdo, que era o elemento que estava naquela posição do nosso vetor, entendeu? Então esse vetor é um conjunto desses números
cada elemento numa posição, e a gente consegue escrever e ler nessa posição. Da mesma forma que a gente... Vamos fazer aqui o final, aqui, finalmente. E agora aqui o valor 3, beleza aqui, certo? E para continuar isso aqui, para apresentar esses números, vamos colocar ali no display, então, esses valores. Né? Então, vou colocar aqui, ó, lcd.print, ok? Vamos printar aqui valor 1, valor 1. Então, na primeira posição do display deve aparecer o valor 1, lcd.print. Para não amontoar tudo, eu vou colocar um espacinho aqui, né, para dar um espaço entre os números, ok? Depois eu vou fazer um lcd.print o valor 2, valor 2, daí eu vou fazer aqui com maiúsculo, né? E agora eu vou colocar aqui um lcd.print o valor 3. Ok? O que se espera disso daqui, então? Vamos ver lá o que vai dar? Olha lá. Então, olha lá, deu um erro aqui. E que deu de erro aqui. Abri com chaves e fechei com parênteses. Chaves para iniciar e para fechar aqui os valores dos elementos de dentro de um vetor, ok? Vamos lá. Olha lá. Carregou. Perfeito. Então, agora é só energizar meu circuito. É bom a gente colocar um delayzinho ali, né? Porque senão ele vai ficar pulando que nem um louco. Então vamos lá. No final disso, a gente coloca um delay de 300 mili. Tá bom. Olha lá. Carregou. Energizar meu circuito. Olha lá. O 0, o 500 e o 2.0, lembrando que o terceiro valor é um float, né? Então ele aparece como ponto flutuante mesmo. O 500, então, está dentro do que nós esperávamos, né? Aí eu lembro que eu falei para vocês, vou parar aqui. Então, se a gente pegar aqui, ó, e agora colocar, em vez do o vetor 3, ele tem 10 elementos, mas só foi inicializado os 4 primeiros elementos, né? Então, se eu pedir para ele mostrar aqui o elemento, em vez de mostrar o elemento número 2, ó, vou mostrar o elemento 6, por exemplo. Qual que é o elemento 6? O elemento 6 não foi declarado, não foi inicializado, na verdade. Então, ele completou com 0 em todo o resto. Então, o que a gente espera é que, quando eu energizar o circuito, ele me mostre aqui o último número, que é o número 0. Vamos lá? Olha lá. Carregou. E agora, se eu energizar o circuito, olha lá, apareceu 0, porque eu carreguei o sexto elemento de um vetor, que era 0 conteúdo. Ok? E agora, se eu quiser assim, ó, se eu quiser ver todos os elementos que estão dentro do vetor, então eu vou pedir para ele passar um, depois passar outro, antes disso, ó. Então agora vamos imaginar o seguinte, é que eu quero mudar o conteúdo de um vetor, certo? Então eu inicializei ele daquela forma, eu vou dizer o seguinte, ó, que o elemento número 3, aqui, ó, o elemento 0, vamos dizer aqui do vetor 2, é o número 10, não é isso? Ou melhor, olha só, o valor 2 do quinto elemento era 500, não é isso? Quando energizo aqui. Ele passou aqui o número 500. Então, eu estou pegando o quinto elemento do vetor 2, seria esse daqui. E se eu mudar, se eu quiser colocar outra coisa aqui dentro desse local, como é que eu faço para gravar um número dentro daquela posição do vetor? Eu vou simplesmente dizer o seguinte, que é o vetor 2, né? Vetor 2, que é o nome da variável,
Eu vou dizer aqui qual posição que eu quero, no caso ali é a posição 5, ok? Eu vou dizer que essa posição é igual a, ali está 500, vamos colocar 128 aqui, por exemplo. Então, quando começar aqui esse programa, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a posição 5, que está hoje o número 500, que é o que estava mostrando, ele vai carregar com o valor 128, então ele vai trocar esse valor que está dentro dessa posição do vetor. Eu vou gravar esse número aqui dentro. Assim como eu podia colocar uma variável, eu podia fazer uma leitura do LDR, por exemplo, e guardar o valor do LDR, fazer uma média de 10 leituras, vai ter acho que um exercício desse tipo. Você vai gravando de um segundo em segundo o valor do LDR e depois calcula a média que vai dar a soma de todos esses elementos. Né? Então é uma forma de você ir guardando vários números ou vários dados numa única variável. Olha aqui o que vai acontecer agora. Olha lá, carregou. Então, quando eu fazer a leitura, ó, agora apareceu o número 128, porque eu gravei na posição 5 esse valor. Legal, né? Agora, um programinha, como é que seria para fazer a leitura de todos os valores? Então, agora, a hora que acabar isso daqui, para você fazer a leitura ou gravar e quiser passar o vetor todo, nada mais útil do que um forzinho aqui, né? For, vou botar aqui um byte i igual a 0, enquanto i for menor do que 10, ok? Que eu vou passar de 0 a 9, vou fazer o i incrementar, forzinho básico aqui, ó. E agora o que eu vou fazer? Eu vou passar no display. Então, eu vou fazer aqui, ó, lcd.print. E o que eu vou colocar aqui é o valor do vetor 2, né, que tem 10 elementos. E vou colocar aqui a posição i. Ó. Na primeira volta o i é igual a 0, ele vai me mandar a posição 0. Na terceira volta vai mandar outra posição e assim sucessivamente, certo? Então vai lá. Opa. Fecha aqui. Ponto e vírgula. Então vai lá. Eu vou colocar no LCD o vetor 2, posição i. E na primeira volta é 0. Depois é 1, é 2, é 3, é 4. Vai correr até 9, né, enquanto ele for menor do que 10. Quando ele chegar igual a 9, ele vai ter listado todos os elementos que estão dentro desse vetor aqui. Ó. Eu só vou fazer aqui um LCD ponto print, um espacinho. Ups. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, lcd.clear. Ok? Vai apagar, colocar no primeira posição, e daí vai colocar lá o primeiro caractere. Depois ele vai pegar, vai colocar o segundo, ele vai colocando sucessivamente. Olha lá, pessoal, então colocando LCD clear e depois colocando os valores, ele ficou mais correto. 10, 11, 12, 31, 40, ok? Para fazer ainda um enfeite aqui, né? Colocar aqui lcd.print, daí colocar aqui elemento espaço, daí nós colocamos aqui lcd.print, e estou se ligando aí, o que vai acontecer? Vai aparecer elemento, vai aparecer o elemento, né, 0, 1, 2, 3, vai aparecer o valor do i, logo em seguida, lcd.print, dá mais um espaço aqui, para não encavalar tudo,
E aí ele vai colocar o valor da posição. Vamos lá? Agora, elemento 1, 2, 3, 4, 5, 128. Fechou lá, ó. Entenderam como funciona? Bacaninha, né? Então, molezinha de fazer o exercício agora. Vamos passar aqui o exercício, o que está sendo pedido aqui. Olha lá. Vou pegar aqui no Arduino para ficar mais fácil da gente ver, né? Então, tá lá, ó. Exercício 1, apresentar os valores do vetor no display. Então, ele está pedindo para carregar um vetor com os elementos 10, 20, 30, 40 e 50. Afinal, vocês podem carregar com o valor que vocês quiserem, tá? Não necessariamente precisam ser esses valores aqui, ó. Ele pede aqui, ó, apresentar os valores no display. Então, vocês vão fazer um programinha que vai apresentar os valores no display. Depois aqui, ó, usar a função for para apresentar o mesmo resultado. Mais moleza ainda, já fizemos, inclusive. Caso da inicialização do vetor não preencher todas as posições, o compilador preenche com zeros. Já falamos sobre isso. Float vetor 5 igual a 5, dá um exemplo aqui. É para você fazer provavelmente um vetor e vai carregar ele sem nada. Então você faz assim, ó, exercício 1, carrega, daí vai dar um resultado. Depois coloca outro bloco, exercício 2, faz o programinha que vai atender essa necessidade. Depois exercício 3, olha lá, você vai fazer um vetor que inicializa com zero. Nós acabamos fazendo tudo embolado lá, né? Para mudar um valor, pode acessá-lo diretamente. Vetor, aqui está dando um exemplo, né? Vetor 1, posição 3 igual a 45, que é o que nós fizemos com o vetor 2 na posição 5. Colocamos o dado 128, então a gente pode acessar direto a posição do elemento dentro do vetor, né? Para fazer a mudança dele. Ele vai pedir aqui que você faça isso também num bloquinho separado, já fizemos também. Para passar o valor de uma posição do vetor para uma variável, você vai colocar variável igual ao vetor e a posição que você quer passar o elemento para dentro, né? Então, também molezinha, já fizemos. Então, aí nós vamos fazer, você pode fazer um programa, certo? Que vai ter ali exercício 1 e atenda o exercício 1. Exercício 2, atenda o 2. Exercício 3, atenda o 3. Exercício 4, atenda o 4. E molezinha. Só publicar lá no fórum, eu vou dar a nota, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.